Renato Gaúcho é o novo treinador do Fluminense. O técnico volta ao comando do clube pela sexta vez e agora com a maior missão de todas, tendo em vista que terá que corrigir a rota sem ter tempo para trabalhar e ainda com o Mundial pela frente, que é visto como a maior prioridade do tricolor nessa temporada, mas que ao meu ver só se torna prioridade de fato a partir do momento que Renato conseguir corrigir todos os problemas de imediato, tendo em vista que as últimas atuações do Fluminense traziam muita preocupação para o torcedor. Renato deixou o Grêmio ainda em dezembro e chegou a negociar com o Vasco e com o Cruzeiro, mas não fechou com nenhum dos dois porque havia deixado claro também que queria tirar férias. Só aceitaria se fosse uma proposta financeira irrecusável. Nenhum dos dois topou pagar naquela época. Nos últimos dias, o técnico afirmou que estava no mercado novamente e a negociação avançou com muita velocidade. E honestamente, penso que não existia nome melhor pro tricolor carioca no mercado nesse momento por diversos motivos. O principal deles é o fato de que o Renato procurava um trabalho na porta de casa, algo para apenas pegar o táxi e continuar jogando seu futevôlei com tranquilidade, um trabalho que não atrapalhasse a sua rotina. Isso torna um profissional menos capacitado? Jamais. Apenas é um profissional que tem uma prioridade de onde ele quer viver. E isso é normal. Eu também escolhi viver no Rio de Janeiro. Cada um tem os seus motivos. Isso pode até ser motivador para o profissional. E agora sobre o lado dele, como técnico, não existe o que questionar. Estamos falando de um dos treinadores mais vitoriosos do futebol brasileiro nos últimos anos e mais copeiros. Tudo que o Fluminense precisava para a temporada. Quem se apega a um Renato que não treina está preso a uma mentira. Apesar de existir um outro lado da moeda também. O técnico vem de 2 temporadas ruins no Grêmio. Ah, mas ele foi vice-campeão brasileiro em 2023. Efeito Soares, né? Olha a defesa que ele montou e presta atenção na construção das jogadas de ataque do tricolor gaúcho na última temporada. Eram preocupantes. São pontos a se pensar nesse trabalho que virá, mas que também não podem se tornar um problema antes de acontecer. Porque, como eu falei, muita coisa pesa em um trabalho de um técnico e muitas vezes tem a ver com o encaixe com as peças que tem à disposição. Quantos técnicos já vimos funcionar em alguns times e se tornar um desastre em outros? Depende do plantel e do que lhe é servido. O Renato chega para resolver problema no Fluminense antes de qualquer coisa. E todos aqueles que o Mano causou, ele consegue estancar de imediato. O técnico que o tricolor precisava no mercado precisava ter um trabalho muito mais mental do que no campo. Tendo em vista que até o Mundial me arrisco a dizer que o Fluminense não terá nem 30 sessões de treinamentos. Então a missão de Renato estará em recuperar o time e o coletivo muito mais no diálogo do que qualquer outra coisa. E todos sabemos que nisso o Portaluppi é craque. Se dará certo, é só o campo que responderá. A atuação da última terça e de sábado preocuparam bastante e por isso a missão de Renato não será tão fácil assim.